Se a gente for pegar a seguinte frase, o aluno chegou esperto. Nós temos aí uma mudança na ordem da frase. A frase anterior era, o esperto aluno chegou cedo, agora o aluno chegou esperto. Vamos fazer a análise. Peguei a frase, primeira coisa que eu acho é o verbo. Cadê o verbo? Chegou do mesmo jeito. Segundo passo, vou dividir a frase em dois grupos, a parte verbal da parte não verbal. O aluno seria o primeiro grupo, chegou esperto seria o segundo grupo. Agora nós vamos achar os núcleos. Aluno e chegou. Já combinamos. Aluno é substantivo, dá nome, varia em gênero, número, grau, núcleo da primeira expressão. Chegou é um verbo de ação, se é verbo de ação, núcleo da segunda expressão. Vamos colocar as setas, afinal de contas, depois que a gente tira o núcleo, todas as outras palavras estão ligadas a ele. Vou dizer que o está ligado a aluno, especifica aluno, não é qualquer aluno, seria um aluno específico. Agora, o grande erro, e isso é muito importante em prova de concurso. A tendência natural do aluno é fazer uma análise semântica dentro de uma prova de português. Nós temos uma tendência de sobrepor a semântica à sintaxe. E o que a gente pensaria numa frase como essa? A gente pensaria que esperto é o modo como o rapaz chegou. Nós vamos mexer também com isso mais à frente. Mas eu já posso começar avisando aqui para vocês. Parece, não parece? Não parece que esperto é a maneira como ele realizou a ação? Ora, mas vamos ativar o nosso conhecimento aí dentro do português. Se esperto fosse o modo como ele realizou a ação, eu colocaria a setinha do esperto em chegou. E se eu colocasse a setinha do esperto em chegou, eu diria que ele está ligado ao verbo, portanto ele seria um advérbio. Não é assim? Advérbio pressupõe-se na gramática tradicional até então que ele não varia. Ah, professora, mas existem advérbios que variam? Sim, nós vamos discutir isso mais à frente. Mas o fato é que esse esperto, ele não tem uma seta ligada ao chegou. Na verdade, a seta do esperto cai em aluno. Como assim? Ora, aluno está no masculino singular, não está? O e esperto também. Se eu mudasse a frase, tirasse aluno e colocasse aluna, como é que ficaria a frase? A aluna chegou esperta. Ora, eu variei aluno, esperto variou também. Se houve uma harmonia entre essas duas palavras, é porque elas estão ligadas. Então, esperto, a seta do esperto, cai lá em aluno. Dessa forma, esperto continua qualificando, caracterizando, especificando o aluno. A partir disso aí, eu quero dizer para vocês uma coisa. Ora, acabei de falar que depois que eu tiro o núcleo, todas as palavras estão ligadas a ele. Depois, em seguida, disse que chegou é núcleo. E esperto não está nem aí. Passa por cima de chegou e vai lá e se liga a aluno. Por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque esperto também será considerado um núcleo dentro do português. Isso aqui é o que nós vamos aprender lá na frente como predicado verbo nominal. Inquestionavelmente, chegou é verbo de ação, e se é verbo de ação, ele é núcleo. Agora, ninguém vai me negar que esperto está se ligando a aluno. É uma característica de aluno, é um adjetivo de aluno. Ele também será núcleo. Mais à frente a gente discute isso com mais clareza. Para que esperto passe por cima do chegou, não se ligue a ele, se ligue a aluno lá na outra expressão, ele tem que ter a mesma importância de chegou. Ele tem que ser hierarquicamente núcleo, da mesma forma que chegou. Dentro disso aí, vamos classificar. Vou dizer que o é artigo e especifica o substantivo aluno. O o está junto do nome que ele especifica, adjunta de nominal. Aluno é núcleo. Chegou é verbo, também é núcleo. Agora, imagine só, esse esperto, ele caracteriza aluno, tanto caracteriza que ele varia de acordo com o substantivo. Acabei de dizer para vocês, assim, ó, adjetivo delimita, caracteriza o substantivo, varia de acordo com ele em gênero e número. Não foi isso? Esperto está no masculino singular, porque aluno está no masculino singular. Se ele varia de acordo com o substantivo, ele é um adjetivo. Agora responde para mim, esse adjetivo está junto do nome que ele especifica lá no sujeito? Não vamos usar essa nomenclatura até então.
Esse adjetivo está junto do nome lá na primeira expressão ou ele está na outra, na expressão verbal? Está na expressão verbal. Essa expressão é chamada de predicado. Esse adjetivo está junto do nome no sujeito ou está no predicado? No predicado. Sabe como é que vai chamar? Predicativo do sujeito. Não precisamos de dar nome aos bois hoje, mas eu preciso que vocês enxerguem isso. Esperto era adjetivo na frase anterior. O esperto aluno chegou. E é adjetivo nessa frase. O aluno chegou esperto. Mas esses dois adjetivos não apresentam a mesma função no português. Nós podemos perceber nas duas frases, nos dois exemplos analisados, que esperto era adjetivo na primeira, é adjetivo na primeira e é adjetivo na segunda. Mas eles visivelmente não exercem a mesma função nas frases. Exercer a mesma função é a relação estabelecida. Veja que esperto está junto do nome na primeira e está no predicado na segunda. Mas para que a gente estuda isso? Para que saber se o adjetivo é adjunta de nominal ou é predicativo do sujeito? Apenas, na verdade, pela questão semântica. É claro que a prova, vez ou outra, pode colocar a nomenclatura, mas o mais importante será você perceber que na frase de cima, o esperto aluno chegou cedo, esperto é uma característica inerente, é do aluno, ele é sempre esperto. Na frase de baixo, o aluno chegou esperto, ele é esperto no momento em que ele realizou a ação expressa pelo verbo. Isso vai desencadear o que nós vamos estudar mais à frente. Em geral, a adjunta de nominal traz uma característica inerente, o predicativo, uma característica transitória. Como assim? Nessa frase, nesse contexto, nesse exemplo, esperto é uma característica do aluno no momento em que ele realizou a ação de chegar, certo? Dentro disso aqui, eu preciso que vocês se lembrem, nós vamos mexer com isso durante todo o curso, que nessa segunda frase o aluno chegou esperto. Se eu quiser pegar esperto e deslocar dentro da frase, eu terei que usar um negócio que é chamado de vírgula. Tudo está encaixadinho no português. Existem questões, por exemplo, nas provas modernas, assim. Pega essa frase, o aluno chegou esperto. Aí vem te perguntando, de acordo com a prescrição gramatical, poder-se-ia retirar esperto e colocar depois de aluno, escrevendo se o aluno esperto chegou. Tal reescrita não prejudicaria a correção gramatical da frase, nem o sentido do texto. Nós vamos ter que analisar. O que seria prejudicar a correção gramatical da frase? Vamos ver. Se eu disser para vocês, o aluno esperto chegou, haverá prejuízo para a correção gramatical? Ou seja, a sua frase ficará aleijada com problema? Não. O esperto aluno chegou, ponto, é uma frase perfeita na língua portuguesa. Portanto, não haverá problema gramatical. Mas haverá alteração semântica? Haverá. O aluno chegou esperto? Ele não é sempre esperto. Ele está naquele momento. O esperto aluno chegou, ele é sempre esperto e apenas realizou a ação de chegar. Isso seria o mais importante nas diferenças das funções dos dois adjetivos.